Oi, eu sou Vera Morgado e começa agora a Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque na semana. O Congresso aprova remanejamento de verbas do seguro-desemprego para cobrir perdas em obras financiadas pelo BNDES. O texto segue para a sanção presidencial. O que fazer para melhorar o controle dos gastos públicos? Deputados discutem sugestões para aumentar a transparência nas contas do governo. E você vai ver também. O Conselho de Ética aprova a continuidade das investigações na representação contra o deputado João Rodrigues, que está preso aqui em Brasília. Invasão de território não é a única reclamação dos indígenas. Problemas de saúde mental e física são cada vez mais comuns e foram discutidos numa comissão da Câmara. E a exposição Dom João VI e a Construção do Brasil resgata a importância histórica do primeiro monarca brasileiro. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, determinou a instalação de uma comissão especial na próxima quarta-feira para analisar uma proposta de emenda à Constituição que restringe o foro privilegiado para membros do Legislativo e também do Executivo, do Judiciário e do Ministério Público. Essa PEC, que já está em análise aqui na Câmara, garante o foro somente aos presidentes da República, da Câmara, do Senado e do STF. O texto foi aprovado há 1 ano pelo Senado e já passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Por causa da intervenção federal no Rio de Janeiro, a PEC irá tramitar, mas não poderá ser votada pelo plenário da Câmara. Na quinta-feira, por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu restringir o foro privilegiado de deputados e senadores a crimes cometidos no exercício do mandato e relacionados ao cargo. Até então, os parlamentares eram julgados no Supremo em qualquer ação criminal. Em semana curta, com feriado, o plenário do Congresso aprovou o remanejamento de mais de R$1 bilhão no orçamento da União. O dinheiro vai sair do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, para o Fundo Garantidor, relacionado a financiamentos internacionais. No plenário, o assunto se transformou numa extensa polêmica. 4 horas de discussão que a repórter Dini Moraes acompanhou. Deputados e senadores se reuniram nesta quarta-feira para a votação de um projeto que remaneja R$1 bilhão do orçamento público. Sai do seguro-desemprego e vai para o Fundo Garantidor de Exportações. Esse fundo é uma reserva de dinheiro público que serve de seguro em exportações e em financiamentos internacionais. É uma espécie de fiador que cobre o buraco quando alguma coisa dá errada. Mas onde é que está a polêmica? Não está escrita no projeto, mas no contexto. O BNDES emprestou dinheiro para a Venezuela, assim como fez para outros países, como Angola, Moçambique, Cuba, Argentina. A ideia era dar crédito para que esses países contratassem empresas brasileiras para realizar obras lá. Agora, segundo o governo, a Venezuela está inadimplente com os empréstimos internacionais contraídos junto ao BNDES, assim como Moçambique. E quem cobre o prejuízo, nesses casos, é esse fundo garantidor que está para receber R$1 bilhão do seguro-desemprego. A discussão no plenário se voltou às decisões políticas em torno dessa questão. Primeiro, a decisão dos governos do PT de dar crédito a outros países. Depois, a decisão de Temer de fazer o remanejamento tirando dinheiro do seguro-desemprego. Não há dúvida de que os governos, e foi basicamente os 2 governos passados, o do presidente Lula e o da presidente Dilma, avaliaram mal os riscos de emprestar à Venezuela, porque a Venezuela estava caminhando a passos largos para ficar inadimplente. E quando o Fernando Henrique Cardoso emprestou dinheiro a Cuba via BNDES para a compra de ônibus para Cuba, o governo do PSDB foi irresponsável? Não, o governo do PSDB estava financiando o que tinha que ser financiado porque esses ônibus estavam sendo construídos no Brasil. A Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara discutiu sugestões para melhorar o controle dos gastos públicos. A maior reclamação é sobre a falta de transparência na divulgação de dados oficiais.
A rede de computadores ampliou os instrumentos de participação da sociedade. Hoje, no Brasil, existem várias entidades civis atuando no controle dos gastos públicos. Quem entende de fiscalização, entende muito da área monetária, conhece muito o Banco Central, conhece contratos, conhece vários aplicativos que podem ajudar. A Comissão de Fiscalização Financeira reuniu representantes de várias entidades civis para pedir sugestões de como melhorar o controle dos gastos públicos. Ouviu dos convidados que o maior entrave hoje para que o cidadão acompanhe e cobre a melhor aplicação dos recursos é a falta de transparência. A gente tem muita dificuldade em obter informações do governo, do poder público, para que a gente possa fazer o controle social. Nós não somos caçadores de corruptos. Nós queremos, por meio de metodologias eficientes, contribuir para a eficiência da gestão pública. Nessa área da dívida pública, a transparência não existe. Nós não sabemos quem são os detentores dos títulos da dívida, não sabemos para quem pagamos os juros da dívida, que correspondem a quase a metade do orçamento federal todo ano. Ao final do encontro, o presidente da comissão anunciou a criação de um portal para o cidadão encaminhar à Câmara denúncias de mau uso do dinheiro público. Um portal de denúncias que será vinculado à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, através do qual todos os cidadãos deste país poderão denunciar e poderão questionar acerca de destinação de recursos públicos, aplicação de recursos públicos. No Conselho de Ética, a representação contra o deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, por quebra de decoro, foi arquivada por recomendação do relator, o deputado Júlio Delgado. O Conselho aprovou, no entanto, a continuidade das investigações na representação contra o deputado João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina, que está preso aqui em Brasília. João Rodrigues tem até 16 de maio para apresentar a defesa. O deputado João Rodrigues foi preso dia 8 de fevereiro e cumpre pena no complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. Ele foi condenado por fraude de licitação. Na reunião desta quarta-feira no Conselho de Ética, os parlamentares decidiram que o processo não será arquivado. O deputado Ronaldo Lessa, que é o relator, diz que é preciso investigar os fatos para saber se eles ferem o decoro parlamentar. São pontos que só aprofundando, só a gente avaliando para saber, primeiro, se atinge, porque na opinião pública atinge. Você tem um parlamentar preso, isso é uma forma vamos dizer, de desprestígio para o parlamento. E a segunda é o grau disso. Né? Até onde foi que isso ocorre, porque a perda do mandato é a perda maior. Né? Há outras penalidades que também podem ser objeto da decisão do Conselho. A defesa alega que a perda do mandato é injusta, uma vez que o parlamentar foi condenado apenas por comprar um trator sem licitação na época em que era prefeito de Pinhalzinho, em Santa Catarina, e que a máquina teria sido usada em benefício do município. O fato atribuído ao parlamentar se deu no ano de 1999. E, se nós pegarmos o julgamento criminal, lá está escrito que este fato praticado pelo parlamentar, na época prefeito de um município de Santa Catarina, esse fato não teria sido praticado com dolo de causar prejuízo ao erário. E esse aspecto é relevante, porque algo que o prefeito eventualmente faça em benefício da sociedade, sem causar prejuízo ao erário, esse fato deve ser visto de maneira diferenciada em relação àquilo que se possa ter como quebra do decoro parlamentar. A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara analisa um projeto que regulamenta a rescisão de contrato de compra e venda de imóveis na planta. O objetivo é dar segurança jurídica ao comprador nos casos em que há desistência do negócio. Josadac Pereira é aposentado e resolveu investir em imóveis na planta. Ele pagou 36 prestações de 2 apartamentos, mas devido às dificuldades financeiras, pediu distrato. Além de aceitar uma perda de 20% do que pagou, o aposentado ainda não recebeu o restante do dinheiro de volta. Enquanto eu entrei na justiça para receber essas parcelas, ocorreu que a empresa pediu uma recuperação judicial.
E, como todo mundo sabe, recuperação judicial, a empresa fica 5 anos para poder se reerguer. E eu estou aguardando exatamente essa empresa se reerguer para me receber, se é o caso, receber essas parcelas que me são devidas, corrigidas, né? Este advogado explica que hoje não existem regras claras para o distrato e muitas vezes os consumidores acabam tendo que recorrer à justiça. Tem contratos que aplicam até 30% do valor pago, como tem contrato que aplica 10% do valor do imóvel, o que é muito maior. Os entendimentos judiciais, eles têm atribuído aí de 10% do valor pago, alguns juízes até 15% do valor pago em favor da construtora, quando a construtora não tem culpa no distrato. Um projeto em análise na Comissão de Defesa do Consumidor estabelece que o comprador poderá pedir o distrato a qualquer momento. E a construtora deverá reter o valor fixo de 10% do valor pago pelo imóvel a título de taxa de corretagem. E ainda terá de devolver o valor restante ao comprador em 30 dias. O consumidor não pode ficar penado, né, ou com todo o ônus a ser pago por ele. Até porque existem muitos casos de distrato que não foram propostos pelo consumidor. Né? Por conta da crise, o empreendedor resolveu não construir o prédio, né, não construir o condomínio. E aí ele vem e propõe um distrato. Nesse caso especificamente, ele tem que devolver tudo corrigido monetariamente. E não é o que tem sido feito. O projeto já sofreu alterações. O relator da proposta na comissão, deputado José Stedley, do PSB do Rio Grande do Sul, apresentou um texto alternativo, em que defende um prazo para o consumidor pedir a rescisão do contrato, o que não poderia ser feito a qualquer tempo. E também estabelece um percentual diferente dos 10% apresentados inicialmente. O relator ainda deve apresentar novos ajustes ao texto. Você vai ver daqui a pouco, aqui na revista da Câmara. Invasão de território não é a única reclamação dos indígenas. Problemas de saúde mental e física são cada vez mais comuns e viraram tema de um debate aqui na Câmara. E a exposição Dom João VI e a Construção do Brasil resgata a importância histórica do primeiro monarca brasileiro. Eu volto já. A lei que proíbe que mulheres presas sejam algemadas durante o parto e no pós-parto completou 1 ano. Deputados e especialistas comemoraram o avanço, no momento em que cresce o número de mulheres presas no Brasil. De 2007 a 2014, o número de mulheres presas subiu 560%, enquanto os registros de homens detidos cresceu 200%. Vamos dar uma olhada então no perfil das mulheres que estão presas no Brasil. 68% são jovens, com idades entre 18 e 34 anos. 61% são negras e pardas. 62% são analfabetas ou têm o ensino fundamental incompleto. 57% são mães solteiras. A maioria está presa por tráfico de drogas. 63% são condenadas a penas de até 8 anos e 30% estão presas sem condenação. Há 1 ano entrava em vigor a lei que proíbe o uso de algemas nas presas, antes, durante e depois do trabalho de parto. Para a deputada Carmen Zanotto, um grande avanço. Não dá para a gente admitir um bebê sendo amamentado através das grades, como nós já vimos imagens país afora, ou uma mulher, durante o seu trabalho de parto, ter o seu bebê algemada. A psicóloga Márcia Badaró, que trabalhou 32 anos no sistema penitenciário do Rio de Janeiro, rebateu uma das principais críticas à lei da algema, a possibilidade de fuga da presa que não estiver algemada no momento do parto. Como que uma mulher num trabalho de parto, né, com as dores do parto, vai imaginar ou vai ficar pensando que dali ela tem uma oportunidade de fugir?
Na comissão especial que analisa a privatização da Eletrobras, mais uma rodada de debates em torno de um possível aumento na conta de luz com a venda da estatal. Esse debate tem 3 momentos diferentes. O primeiro deles, em agosto do ano passado. O diretor-geral da ANEEL deu uma entrevista para o jornal O Globo, afirmando que a privatização da Eletrobras iria, sim, resultar em aumento. 2 meses depois, a agência publicou um estudo revendo essa posição. A privatização poderia, pelo contrário, resultar em redução da tarifa. O terceiro momento é o agora, quando o Ministério de Minas e Energia foi cobrado sobre essa mudança de postura da agência. A gente não pode dizer que os 2 ofícios estão errados, eles só partem de premissas diferentes. Se a gente simula, não com os R$250, mas com os preços dos últimos leilões, na ordem de 140 e poucos reais, isso parece que, de fato, o impacto para reduzir a tarifa seria muito maior. A oposição não comprou essa história. Essa mudança de posicionamento foi exclusivamente fruto da pressão realizada pelo mercado, pelas empresas que estão interessadas na compra do controle da Eletrobras em cima do Ministério de Minas e Energia. A conta não é simples, mas é fundamental. Se você tem, por um lado, a renegociação das dívidas com o setor de transmissão, que tendem a baixar a conta, você tem, de outro, um aumento nos custos de geração. E esses são só 2 parâmetros de um emaranhado de hipóteses. E o problema está aí. Essas são só simulações, ou seja, mudou um parâmetrozinho, muda todo o resultado. Para o Instituto Ilumina, o problema está no conjunto. Vender a Eletrobras não seria uma solução. O que há é um problema de gestão amplo, é um modelo que não funciona, que está causando várias vítimas. Nós, como vítimas de aumentos tarifários monstruosos. Para o governo, os ganhos de eficiência vão ser suficientes para baixar as tarifas para o consumidor. De 1, 0,5%, 1%, 2%. Tá? Mas o mais importante é que os erros brutais que o governo anterior cometeu com o sistema elétrico, que atingiu quase mortalmente a Eletrobras, vão parar de existir. E o governo quer licitar ainda este ano a construção de uma ferrovia de quase 1.000 quilômetros para ligar a região produtora de soja e milho no Mato Grosso ao porto de Miritituba, no Pará. É a Ferrogrão, um projeto de 13 bilhões de reais. A realização da obra e os impactos nas áreas indígenas cortadas pela linha ferroviária foram debatidos na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O seminário sobre a Ferrogrão reuniu governo, produtores e comunidades da região do Xingu. Com a ferrovia, os produtores esperam baixar custos para garantir mercados e aumentar a produção. O transporte hoje, a logística brasileira é a mais cara em relação aos nossos concorrentes diretos, que é os Estados Unidos e a Argentina. Eu preciso que tenha uma logística mais barata para aumentar a renda do produtor, para eu poder investir mais e continuar na minha atividade. A Ferrogrão vai ligar Sinop, no Mato Grosso, ao porto de Miritituba, no Pará. A empresa que vencer a licitação vai ter de construir quase 1.000 quilômetros de ferrovia sem dinheiro público. Por isso, a concessão vai ser para 65 anos. Na região vivem 19 povos indígenas que se preocupam com o impacto da obra. Prostituição, mais coisa ruim que a gente sabemos, mais madeireiro, mais fazendeiro, mais sojeiro para a nossa região. A gente sempre é consultado quando o projeto está pronto. A gente já quer incluir a nossa participação. O governo garante que tomou cuidados para o projeto ser sustentável, mas diz que só vai aprofundar a discussão com as comunidades locais depois da licitação, na fase do licenciamento ambiental do projeto. Não adianta abrir o diálogo agora, porque isso gera expectativa e, eventualmente, a licitação é frustrada, há frustração da expectativa e isso é muito ruim. Para os deputados que participaram do seminário na Comissão de Meio Ambiente, a discussão com a comunidade tem de começar agora. A gente possa pactuar determinados interesses e se antecipar a determinados conflitos de interesse que vão haver em projetos dessa natureza, principalmente na Amazônia. A própria legislação já diz que você, quando você está pensando já nos estudos, é importante você já fazer o diálogo. A invasão de território não é o único problema da população indígena. A saúde também preocupa.
casos de desnutrição, diabetes, anemia e alcoolismo se tornaram cada vez mais comuns. Para o governo, mais que uma obrigação, fornecer assistência médica a essas populações é um desafio. No Brasil, há mais de 900 mil índios divididos em 305 etnias. Eles falam ao menos 274 línguas e vivem em aldeias que muitas vezes são de difícil acesso. Um complicador a mais para a assistência à saúde dessa população. A nossa grande dificuldade são os próprios números, né, que a saúde indígena tem como desafio para enfrentar. E a questão do casamento da biomedicina, que nós praticamos, né, no SUS, com a medicina tradicional. Com o passar dos anos e em contato com a nossa cultura, os tipos de doenças que acometem os índios mudou. Atualmente, a malária está sob controle e as doenças que estão preocupando são as crônicas, não transmissíveis, como a hipertensão, a intolerância ao açúcar, além do alcoolismo. Há denúncias, por exemplo, aquilo que nós chamamos no nosso relatório de disseminação de bebida alcoólica, que é justamente a entrada de bebidas trazidas por pessoas de fora ou até em processos mais de aliciamento de algumas pessoas indígenas. Há 8 anos, uma antiga reivindicação das comunidades indígenas foi atendida e o Ministério da Saúde criou a Secretaria Especial de Atenção à Saúde Indígena. A CESAMI é responsável por coordenar e executar a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. Ela vem fazendo um belo de um trabalho nas aldeias, mas ainda há uma necessidade grande de mais investimento, de mais aporte financeiro para poder fortalecer as estratégias de prevenção de doenças e promoção de saúde. A saúde é apenas um dos problemas que os índios brasileiros enfrentam todos os dias para garantir a sua sobrevivência. O líder da tribo Kayapó, Paulinho Paiacá, resume o que está faltando para garantir assistência à saúde das populações indígenas. Eu penso que o governo esqueceu de que está escrito a lei para reconhecer e garantir e respeitar nós, os povos indígenas. E a gente encerra com imagens de mais uma exposição aqui na Câmara dos Deputados. Dom João VI e a construção do Brasil resgata a importância histórica do primeiro monarca brasileiro. Em filmes e séries de TV, o rei Dom João VI é retratado como um personagem inseguro e com apetite exagerado. Mas desde que chegou ao Brasil em 1808, ainda como príncipe regente, ele se mostrou um político habilidoso. Enganou o imperador francês Napoleão Bonaparte e lançou as bases para manter sua dinastia no poder, no Brasil até 1889 e em Portugal até 1910. Mais importante para o Brasil, ele promoveu as artes e a cultura e implantou as primeiras instituições que serviriam de apoio para a construção do Império e da República no país. Um pouco dessa história está na mostra Dom João VI e a Construção do Brasil. A exposição, promovida pela Câmara, faz parte da programação dos 200 anos da independência do Brasil, que serão comemorados em 2022. Dom João VI, na sua aclamação, mostra, de alguma maneira, o surgimento último do Estado brasileiro. Dom João passa a ser o rei de Portugal, do Algarve e do Brasil. Com isso, levando o Brasil à estatura e à estrutura que hoje possui. Aqui no Brasil, creio que a sua marca duradoura é largamente apreciada, sendo-lhe justamente creditada a criação de inúmeras instituições e serviços que sedimentaram a autonomia nacional e uma enorme responsabilidade enquanto mentor do moderno Estado brasileiro. Dom João VI teve um papel decisivo na nossa história e espero que a Câmara de Deputados possa, com essa exposição e com as próximas que virão e com a exposição de Dona Leopoldina, ter colaborado, né, com mais informação para que a sociedade brasileira possa, de fato, conhecer a sua história, né, valorizar a sua história e, conhecendo a sua história, construir um novo Brasil, um novo futuro nos próximos anos.
pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Tudo junto. Obrigada pela companhia. Tchau.